Começa agora o Em Dia com a Saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. Um espaço para falarmos sobre saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas áreas médicas. Hoje vamos falar sobre dor. Quando é preciso se preocupar? Acompanhe as entrevistas do nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar em dia com a saúde. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor apontou que 37% da população brasileira convive com alguma dor prolongada por mais de 3 meses. Dor de cabeça, dor nas costas, talvez sejam as mais comuns, mas há outras dores que impactam a qualidade de vida. E para entender quando esse sintoma tão desagradável passa a ser preocupante, eu converso agora com um médico especialista em dor, responsável pelo serviço de dor do Hospital Universitário da UFMA, Dr. João Batista Garcia. Seja muito bem-vindo ao Em Dia com a Saúde. Muito obrigado, é um enorme prazer estar aqui no TV UFMA. Eu, como professor dessa instituição, como ex-aluno, me sinto muito honrado de estar aqui. De acordo com essa pesquisa, 1/3 da população brasileira convive com alguma dor. O que nós estamos fazendo de tão errado? Na verdade, a dor é muito prevalente mesmo. Esse estudo epidemiológico que foi feito pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor foi um estudo telefônico, por via telefônica, que analisou pessoas de várias partes, de todas as regiões, na verdade, do Brasil, e viu uma prevalência que, se a gente for colocar em cifras, vai mais de 80 milhões de pessoas, porque se a gente tem um país de mais de 200 milhões, em torno de 40%, dá um número alarmante. E isso não é muito diferente da nossa realidade aqui em São Luís. Nós fizemos uma pesquisa alguns anos atrás, uma pesquisa lá pela pós-graduação, foi uma dissertação de mestrado de uma aluna, que viu que na população de São Luís, mais de 1.500 pessoas entrevistadas, a prevalência de dor crônica era de 42%. Então, é um número extremamente alto. E se você for ver, isso se repete em todas as regiões do Brasil. Na verdade, a dor crônica é muito prevalente. O que acontece é que as pessoas não têm acesso ao especialista. Nós não temos uma política nacional voltada para a dor que alerte tanto as pessoas para o tamanho desse problema. Então, o paciente em si não fez nada de errado. Ele só precisa ser orientado, ele precisa entender que a dor crônica é uma doença e que ele precisa de ajuda. Essa dor, ela acontece diariamente, ela está sempre presente, mas quando ela passa a ser preocupante? A dor crônica, ela é uma dor que, se a gente for pensar em relação a tempo, é uma dor que ocorre com mais de 3 meses de duração. Então, é uma dor que você já tenha mais tempo. Só que ela tem algumas implicações na sua vida. Então, por causa da dor você deixa de trabalhar, por causa da dor você não produz, por causa da dor as suas relações sociais, familiares, elas podem ser totalmente prejudicadas, o seu humor pode alterar, você pode ficar deprimido, ansioso porque você tem dor, você pode perder o seu trabalho por causa da dor. Então, a implicação é muito grande. O senhor é especializado em dor, mas é fácil encontrar esse especialista em clínicas e hospitais? Como esse especialista vai trabalhar essa dor? Ele faz uma análise geral da situação do paciente? Na verdade, o especialista em dor hoje, ele, segundo a Associação Médica Brasileira, ele precisa estar vinculado a uma especialidade primária. Então, anestesiologistas, oncologistas, neurologistas, neurocirurgiões, ortopedistas, fisiatras, por exemplo, são especialidades médicas que podem atuar na dor. Então, nós temos, na verdade, uma área de atuação em dor no Brasil. E aí, o profissional dessa especialidade, ele pode fazer uma imersão, um treinamento em dor. Eu passei um ano inteiro, diariamente, na Escola Paulista de Medicina, fazendo isso.
Assim mesmo, qualquer pessoa pode ter acesso, dentro dessas especialidades, a locais de treinamento específicos para dor. Doutor, nem sempre as pessoas acabam procurando um especialista ou não encontram esse profissional. Muitas têm dificuldade de ter acesso ao sistema de saúde e a automedicação acaba sendo uma saída. Não a mais adequada, mas a viável no momento. Mas essa prática pode acabar piorando um problema de saúde, mascarando esse problema de saúde, e essa dor que era um pouco mais leve pode se transformar em algo mais relevante? Tá. Bom, tem duas perguntas aí, né? Uma é sobre o acesso ao especialista em dor, né? Realmente não é fácil. Nós avaliamos aqui em São Luís, por exemplo, o tempo que o paciente demora para chegar a um especialista. Realmente ele demora, principalmente o paciente do sistema público, ele precisa ser referenciado. Para o paciente chegar até o ambulatório de dor crônica do hospital universitário, ele precisa de uma referência. Tá? E muitas vezes essa referência demora pela falta de conhecimento, desde a atenção básica, de que ele tem um problema crônico, de que ele tem uma dor crônica, doença com alto impacto e que precisa ser tratado. Então, ele realmente demora a chegar. E aí, algumas coisas acontecem nesse caminho. Uma delas é se automedicar, por exemplo. E a gente vê muito isso acontecer nas cefaleias, nas dores de cabeça. Então, hoje nós temos um contingente muito grande de pessoas que tomam analgésico diariamente para tratar dor de cabeça. E isso está relacionado a uma piora substancial da dor. Então, aquele paciente que toma analgésico diário para dor de cabeça, ele desenvolve o que nós chamamos de cefaleia, ou dor de cabeça, por abuso de analgésico. E é difícil de tratar. Então, realmente precisa de um especialista. Por outro lado, muitos pacientes que tomam medicamentos sem orientação para dor podem usar, por exemplo, anti-inflamatórios. E eu tenho pacientes que evoluíram com insuficiência renal crônica por abuso de anti-inflamatórios para dores crônicas. Isso poderia ter sido minimizado se ele tivesse uma orientação adequada. Pessoas que trabalham muito sentado o tempo todo ou em pé o tempo todo, concurseiros, estudantes para o Enem, é um público recorrente? O senhor acaba atendendo bastante essas pessoas? Sim, claro. A atividade do dia a dia, algumas profissões, elas estão mais relacionadas à dor crônica, né? Então, nós temos, isso acontece demais, o concurseiro, por exemplo, que fica muitas horas na mesma posição e que não se alonga, que fica sedentário, não tem atividade adequada, que dorme pouco, que tem irritabilidade. Então, tudo isso vira um círculo vicioso que prejudica a dor. Então, a falta de ergonomia no trabalho, os movimentos repetitivos. Então, a gente tem muito bancário ou pacientes que utilizam o computador durante muitas horas, principalmente em posições que não são tão ergonômicas, são pessoas que evoluem com mais dor crônica, pessoas, por exemplo, que trabalham com peso, excesso de peso, carregadores, por exemplo, eles têm mais lombalgia do que pessoas que não trabalham com isso. E, de uma maneira geral, o sedentarismo ele é um grande problema para a dor crônica. Então, a falta de atividade física adequada, de preferência que seja supervisionada, pode piorar a dor crônica se não tiver, ou seja, se você for sedentário, você pode ter mais dor crônica. E também a prática da atividade física de uma forma inadequada. Então, você vai para a academia e você faz exercícios sem supervisão, ou você faz exercícios que não são adequados para você, e você pode evoluir com tendinites, você pode evoluir com contraturas musculares, isso também é muito comum. Doutor, se para um adulto é difícil reconhecer que está sentindo dor, muitos resistem até mesmo a procurar uma ajuda médica, para a criança isso é mais complicado, né? Muitos pais acabam não ouvindo essas reclamações, tem aquela história, deixa a criança chorar, que ela para de chorar, isso ajuda ela a entender que precisa de limite. Esse tipo de sugestão absurda pode mascarar um problema de dor infantil e isso pode agravar um problema de saúde? Com certeza. A dor nas crianças é um problema de saúde mundial. E
as crianças elas fazem parte de um grupo de pessoas, de indivíduos vulneráveis. Então, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, alguns anos atrás, lançou uma campanha mundial para o tratamento da dor em pessoas com vulnerabilidade, né? E aí entram as crianças, porque elas são subavaliadas. A dor é subtratada porque muitas vezes é subestimada. O choro é um sinal, sim, importante. Apertar os olhos, abrir a asa do nariz, mexer os bracinhos, tudo isso são dados indiretos de dor na criança. É a criança que não verbaliza, por exemplo. Então, muitas crianças pequenas não conseguem verbalizar e a sua maneira de expressar a dor são com essas expressões faciais, ou então aumenta mais a frequência cardíaca, cai a saturação de oxigênio. Então, nós precisamos estar muito atentos. Recentemente foi assinada a Declaração de Lima para a Dor Infantil. O senhor participou da construção desse documento, mas qual a importância dele para a saúde em geral e para a análise da dor? A Declaração de Lima para a dor infantil é uma declaração pioneira no mundo. Não tem outra declaração igual a essa para o tratamento da dor infantil publicada até então. Então, nós reunimos em Lima, durante o Congresso da Federação Latino-Americana das Associações para o Estudo da Dor, e resolvemos chamar a atenção mundial para um problema negligenciado. Então, a dor infantil ela é, infelizmente, negligenciada, subavaliada. A gente não tem estudos epidemiológicos abrangentes em crianças. Se a gente não tem em adulto, imagina em criança. E as crianças sentem muita dor, não só no câncer. Nós temos um problema sério que causa dor em crianças, que é a dor dental, por exemplo. E na nossa região, na América Latina, no Brasil em especial, a dor dental é um grande problema. Além de todas as outras dores que podem vir associadas com as crianças, né? Dor no câncer, dores de crescimento, dor relacionadas a síndromes neurológicas, enfim. E por causa disso, pela falta de estudos, pela falta de atenção, pela falta de especialistas, a Declaração de Lima, ela chama a atenção do mundo para que a gente possa dar um foco nas crianças, que a gente possa avaliar isso de uma maneira melhor. E isso teve o apoio da IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor. A presidente da IASP estava lá juntamente conosco nesse dia, que é um dia memorável, e a gente espera que mais políticas dirigidas para a criança, mais pesquisas existam e que a gente também possa sensibilizar os colegas, né, as pessoas todas de uma maneira geral para esse problema. Doutor, toda dor tem tratamento? Ele é feito de maneira individual ou em conjunto com outras especialidades? Excelente pergunta. Você que está nos ouvindo e que tem dor, saiba, a sua dor pode ser tratada. Sim, pode ser tratada. É claro que se nós formos avaliar a dor de uma forma mais conceitual, a dor é uma sensação subjetiva. Cada um sente de uma forma e isso pode ter implicações nas suas vidas mais variadas. Então, muitas vezes, nós não conseguimos resolver o problema da dor sozinhos. Em geral, nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional, com saberes diferentes que se associam e que podem ajudar muitas pessoas. Por exemplo, é muito comum um paciente com dor crônica ter ansiedade, ter depressão, e ele pode precisar de uma psicoterapia ou da ajuda de um psiquiatra. É muito comum um paciente com dor crônica ter, por exemplo, contraturas musculares, desvios posturais. Por exemplo, nós precisaríamos de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional. E por aí vai. São muitas situações em que realmente nós precisamos do concurso de outros especialistas para nos ajudar. Então, a equipe multiprofissional, ela é fundamental, sim, no tratamento da dor. Tenho certeza que essas informações foram muito úteis para muitas pessoas que estão em casa. Podemos saber um pouco mais sobre tratamento da dor, sobre como conversar sobre esse problema. Obrigada pela sua presença aqui no Em Dia com a Saúde.
Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Sempre que for possível, poderei voltar e tirar dúvidas de vocês. Enfim, é muito bom estar aqui falando disso dentro da nossa universidade. Muito obrigado. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece na sua tela. E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai ajudar você a ficar em dia com a saúde. Até lá!